Então vamos ler em conjunto agora o livro de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro versículo até o versículo 10. A minha versão, ela diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. Na sua versão, talvez possa estar figueira brava. Tem variações de escrita nesse sentido. Mas a minha diz sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir que Deus ilumine nosso entendimento para essa noite, para essa palavra. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, te agradecendo pela oportunidade de estarmos em conjunto, adorando a Ti, Deus, e aprendendo daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, toca o nosso entendimento, toca o nosso coração, para que possamos ser guiados, Deus, por aquilo que o Senhor quer nos revelar essa noite. Nós não viemos tomar a palavra apenas para satisfazer nossos interesses particulares, mas que essa palavra possa nos provocar naquilo que é necessário transformar os nossos corações, Senhor. Que ela possa vir ao encontro das nossas necessidades, mas também de encontro àquilo que não se chama Deus em nossas vidas, Deus. Então, nos ajuda para que nós possamos tomar isso da melhor maneira possível, que isso gere transformação e gere resultados na nossa vida, Senhor. Toma a nossa mente, toda distração, Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti nesse momento, Deus, que não venha distrair a nós, os Teus servos, nesse momento de reflexão, Deus, e de imersão na Tua palavra. Abençoa também aqueles, Senhor, que de alguma maneira estão sentindo alguma dor física nesse momento. Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, na coluna, no joelho, qualquer coisa que possa gerar distração. Que haja uma cura, Deus, súbita, repentina, mas que vai ser um grande testemunho para a vida dos Teus servos. E que possa ter a nossa mente totalmente direcionada, Deus, ao que o Senhor quer fazer essa noite. Abençoa que não seja eu falando, mas o Senhor falando conforme a Sua vontade. Abre a nossa mente, o nosso coração e guia o nosso entendimento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Amados, a palavra que a gente acabou de ler nesse momento é uma palavra que trata sobre a situação de um homem específico, o qual é nominado aí como Zaqueu, como os irmãos puderam ver. Esse é um texto único na palavra de Deus, e por único quero dizer que ele não tem versão semelhante em outros evangelhos. É muito comum que você encontre em diferentes evangelhos a mesma história sendo contada. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Os evangelhos são sinóticos, pelo menos 3 deles: Mateus, Marcos e Lucas. E eles contam muitas vezes a mesma história com um pouco de toque diferente, a depender de quem está redigindo, o ângulo de observação e a própria capacidade de rememoração dos fatos históricos, porque são fatos que não são rememorados por um indivíduo, né? Mas por uma coletividade, que vai criando tradições a partir do que é lembrado. Só que esse trecho em especial, ele não tem eco, ele não tem similar nos outros evangelhos sinóticos. Nós não encontramos Zaqueu em Mateus ou Marcos, ou pelo menos não me recordo de encontrar Zaqueu em Mateus ou Marcos. Ele é um texto próprio do livro de Lucas. Então a gente só encontra essa descrição de Zaqueu e o que ele passou com Jesus nesse breve trecho de 10 versículos do capítulo 19. Então, tudo que a gente pode tirar a partir dessa experiência está aqui, nesse texto em especial. E o texto começa narrando para nós que Jesus está em Jericó. Ele está passando por aquela região, e enquanto ele passa, ele é percebido pelas pessoas. E as pessoas, naturalmente, já deviam ter uma noção sobre quem Jesus era do ponto de vista da sua potencialidade, da sua capacidade. Não necessariamente uma clareza, uma ilustração total,
da revelação de quem ele era para além de um homem, profeta. Talvez nem todos conseguissem perceber que estão diante do próprio Deus, feito carne, o Filho feito carne. Mas, sem dúvida, eles percebiam que era um homem especial. Uma pessoa sendo usada de modo miraculoso, e naturalmente. Onde tem manifestação espiritual, onde tem algum tipo de ação poderosa, profética, mística, chame como quiser, isso vai chamar a atenção das pessoas porque justamente rompe com aquilo que é ordinário, né? Passa a ser algo extraordinário, não é o natural, é o sobrenatural. Então isso seduz, isso chama a atenção. De modo que o texto nos diz que enquanto Jesus passava por aquela região, havia um homem que tinha interesse de ver Jesus, mas ele era desprovido verticalmente, né? Era um homem pequeno, um homem baixo. Quer dizer, na média dos demais, ele era mais baixo. Eu não sei qual é a média de altura de um hebreu, de um judeu naquele contexto. Eu não estou nem falando que os outros eram altos, mas ele é mais baixo que os demais. Quer dizer, se todo mundo tem a média de 1,70 m, que não é muito alto para o brasileiro médio, né? A média do brasileiro, sei lá, deve ser 1,77 m, 1,78 m. A média dos homens, 1,80 m, não sei. Mas digamos que se todo mundo tem 1,70 m, ele tem 1,60 m, 1,55 m. Estou dando aqui uma especulação, só para você entender que, na média, ele é um homem mais paçoquinha. Quer dizer, ele não consegue ali olhar e perceber o que está acontecendo. Ele não consegue acompanhar Jesus, ele não consegue notar Jesus. Isso é um problema, porque ele quer ver Jesus e ele não consegue. Certamente você que é mais baixinho está entendendo o que eu estou falando. Né? Em inúmeras situações, já tem irmão que está aqui na luta para me enxergar aqui. Né? Estou vendo daqui, que Deus te abençoe. Mas assim, às vezes acontece, você está numa festividade, num show, num jogo de futebol, num teatro, num cinema, e você tem um azar, que você compra um assento e senta na sua frente uma pessoa que joga basquete. E acabou o filme para você, você não consegue mais assistir, a experiência morreu. Mas Zaqueu falou, não, eu não vou deixar isso acontecer. Quer dizer, eu quero ver esse Jesus, eu quero notar Jesus. E eu sei que até nós cantamos uma canção que fala que Zaqueu queria que Jesus o notasse também, né? Chamar a sua atenção para mim. Pode ser poético, mas não é o que o texto diz. Está tudo certo. Poesia também tem liberdade, né? O eu lírico pode brincar com isso. Mas o que a Bíblia diz é que Zaqueu queria ver Jesus. Não necessariamente subir na árvore para falar, Jesus, olha para mim. Não, ele quer subir na árvore para poder ver Jesus. Ele quer fitar os seus olhos sobre Jesus. E no verso 4, diz que ele correu adiante e subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, como algumas versões dizem, para que ele pudesse conseguir enxergar Jesus. Uma árvore que não era uma árvore, a princípio, de muita dificuldade para subir, a princípio, aparentemente, como se fosse um pouco mais tortuosa, e você consegue meio que pisar e subir na árvore. Eu não fui essa criança, eu não tenho capacidade de subir árvore. Alguns aqui conseguiam fazer isso, subiam árvore, faziam altas peripécias. Eu era criança gordinha que não conseguia. Mas o Zaqueu encontrou uma árvore fácil para ele conseguir fazer isso. E ele começou a acompanhar Jesus, conforme diz o verso 4. E aí no verso 5, diz que Jesus o percebeu, olhando para cima. Quer dizer, não necessariamente Zaqueu fez para chamar a atenção de Jesus. Ele estava procurando Jesus, mas na verdade Jesus o nota, diante do fato que ele rompe aquele olhar horizontal imediato e vê um homem mais alto. Quer dizer, mais alto, não na sua estatura, mais alto no campo de visão do que os demais, naturalmente. Como falei, é um homem baixo. E aí Jesus, diante desse fato de vê-lo, fala assim, Zaqueu, desce depressa. E aqui é curioso, porque a Bíblia não fala para a gente, ela não dá esse relato. Se Jesus, por revelação, chamou o Zaqueu pelo nome, ou se de alguma maneira Jesus falou assim, qual é o seu nome? Aí o cara, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Não tem como afirmar se foi revelação ou se teve um diálogo. Percebe isso? Não tem como afirmar isso. Mas o fato é que Jesus falou, Zaqueu, desce aqui, vem aqui para baixo, que agora já estou te vendo, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, vamos tirar um tempo juntos, vamos conversar um pouco, vamos dividir a mesa, vamos passar um tempo de qualidade. E Zaqueu vai convidar Jesus, portanto, né, diante dessa quase intimação de Jesus, poxa, com certeza, eu quero passar um tempo contigo. E talvez para Zaqueu fosse até uma surpresa isso. Por que uma surpresa? Porque a principal característica de Zaqueu não era a sua estatura, não era o fato dele ser baixo. A principal característica dele não era física, era de alocação social.
Zaqueu era um publicano, que o texto diz para nós. E o que é um publicano naquele contexto? O publicano é um cobrador de impostos. E aí você pode falar assim, realmente, entendo a raiva de Zaqueu, que eu também não gosto de pagar impostos, né? Porque come uma boa parte do meu salário. Você sabe muito bem que quando chega imposto de renda, a gente chora junto, né? Vem 27,5% gostosinho, pegando, mordendo violentamente tudo o que você produziu no ano, sem contar os demais impostos, né? Imagine que no Brasil já teve uma revolução, né, chamada Inconfidência Mineira, que os caras brigaram e quebraram tudo porque comiam 20%. Né? Tiradentes está revirando na cova. Como assim 27,5%? Quer dizer, muito mais do que em outro tempo. Então, a gente pode até falar, é por causa disso, né? Porque está pegando os impostos e, obviamente, está tirando aquilo que é do indivíduo. Pode ser isso, mas tem mais. Tem muito mais. Porque você tem que lembrar que a Judéia, toda aquela região ali do Levante, que a gente chama, toda aquela região da Ásia Menor, parte da Ásia Menor, né? Mas o início do Oriente Médio, aquela parte ali, ela faz parte de modo amplo do que é Roma. Roma é uma cidade, mas também é um império amplo, dominante. Roma vai surgir no século 8 a.C., então quer dizer o quê? Que os judeus, como povo, como sociedade organizada, vamos dizer assim, né? O rei Davi é do ano 1000 a.C., o ano 1000, vamos colocar dessa maneira. Então, há uma organização prévia. Roma vai surgir no século 8 a.C., portanto, 200 anos depois, ali naquela região que a gente chama de Península Itálica. A Itália é uma construção do presente, né? Península Itálica, a partir da relação do povo do Lácio com os etruscos, por isso que é latino, povo do Lácio, vai se formar ali uma monarquia, e lá para o século 6, ninguém pediu aula de história, né? Mas eu estou ofertando para vocês aqui. No século 6 a.C., eles vão se formar não mais como monarquia, mas como república. Aí que vem esse modelo de ter senador. É uma dinâmica senatorial, ok? Então tem um Senado romano. E é nesse momento, o pessoal sempre fala assim, na época do Império Romano, o Império avança muito. Não, não. A fase que Roma mais cresce de expansão é na República Romana. Eles ampliam loucamente, tomam tudo quanto é território, escravizam um monte de gente, tomam um monte de imposto, quer dizer, amplia-se significativamente. De modo que eles fazem, uma certa altura, um fenômeno já no século II a.C., depois de vencerem a guerra contra os cartagineses, que são africanos, né, norte da África, eles tomam todo o Mediterrâneo. Então, todo o sul da Europa, pegando a Ásia Menor ali, pegando o Oriente Médio, e todo o norte da África é dominado por eles. E aí, só no primeiro século anticristo é que eles viram um império. Então, na época da República, eles eram dominantes. Então, pense que em todo esse período de expansão de Roma, eles se expandiram sobre a região da Judéia também. Então, os judeus são o quê? São um povo subordinado aos romanos. Entenda esse contexto, guarda isso, legal? Agora, vamos entender o que os publicanos têm a ver com isso. Os publicanos são cobradores de impostos que servem a Roma. É um judeu que serve ao império que nos domina. Você percebe o problema que tem aqui? Quer dizer, não é um cara qualquer, é um cara que joga contra. Na nossa linguagem, seria um X9, um dois-papo. Uma coisa bem linguagem carioca, né? Talarico é outra coisa, tem a ver com questões afetivas. Mas é um X9, é um dois-papo. Quer dizer, o cara é judeu, mas ele faz o jogo dos outros caras. Ele cobra impostos em favor deles contra nós. Então ele se levanta contra o seu próprio povo. E a visão sobre o publicano é tão negativa que Jesus, inclusive, usa da referência dos publicanos para demonstrar uma coisa que é desprezada. Você quer um exemplo disso? Abre a sua Bíblia aí, hoje você acompanha por aqui, Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, dos versos 15 ao 17, Jesus dá uma orientação sobre como se deve repreender o seu irmão, ok? Seu irmão tem um problema com você, e você tem que repreendê-lo, tem que fazer uma correção, uma exortação. Jesus fala como fazê-lo. Em Mateus 18, no verso 15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Quer dizer, chama na chincha, né? Vai ali, ó, meu irmão, tá vacilando. Que negócio é esse? O que tá acontecendo? Então, meu irmão, vamos nos resolver. Que problema é esse que tá acontecendo entre a gente? Chama você e ele. Se te ouvir, quer dizer, se teu irmão for sábio no seu coração, para entender esse movimento, você ganhou um irmão. Por quê? Porque você não o expôs. Ele pode ficar grato a você porque você procurou resolver a coisa primeiro com ele antes de expor publicamente. Percebeu isso? Então você ganha o irmão nisso. Mas, Jesus continua, tudo bem, mas e se o cara não ouvir?
Se for cabeça dura, se ele for um cara que realmente quer dividir as coisas, como é que eu faço? Se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, ou seja, acumule testemunhas, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Para que não fique uma coisa do tipo, ele me falou tal coisa. Eu falo assim, eu falei isso? Não falou não, eu estava lá com o Igor, ele não falou isso. Você que está dizendo aí que entendeu errado, que é ruim da cabeça. O Igor falou outra coisa. Então tá vendo, irmão, você está me ajudando. Você também estava lá. O que eu falei? Não, Igor, tu falou isso não. Beleza, então tem testemunhas, para que fique claro o que foi dito. Duas ou três pessoas. E toda a palavra seja confirmada. Aí vem um outro problema. E se ainda assim o sujeito ficar recalcitrando? E se ainda assim não escutar? Diz-o à igreja. Aí torna a coisa pública mesmo. Aí vai para todo mundo, gente, olha só, está acontecendo um problema, essa pessoa está se levantando, quer dizer, tornou-se muito público. Você tentou resolver no privado para poder ganhar irmão, mas a pessoa é insistente. Então virou um problema já de ordem muito coletiva. Então leve-o à igreja. E se também não considerar a igreja, se não escutar a igreja, considere-o como o quê? Ou, está percebendo o peso do negócio? Publicano é um problema. O gentio, por que ele é citado assim aqui? A gente fala, não, nós somos gentios, nós não somos judeus. Pelo menos, acredito que boa parte de nós aqui, se não 100%, nenhum de nós aqui tem uma raiz judaica. Então, Jesus não fez por mim também? Não. É que o gentio aqui, ele é a representação do pagão. Tudo bem? Então, assim, trate-o como pagão, porque o pagão não anda junto com você. Ele não segue a mesma lei, entendeu isso? E o publicano? O publicano é aquele que está muito mais preocupado com os seus interesses particulares, que deliberadamente não quer se aliar ao seu povo. É alguém que luta contra a unidade de um coletivo, percebeu? Então, publicano aqui não é como se fosse assim, trate como um publicano de modo literal. Não. Sabe esses publicanos o que eles fazem? Então, esse indivíduo que não quer se resolver, ele é tal como um publicano. Ele é inimigo do seu povo. O próprio Jesus usa o exemplo do publicano como algo negativo. Por quê? Porque o povo entende esse exemplo. É como falar assim, meu irmão, é um cara que não fecha com a gente. Entenderam? Tá claro? Tá claro. Então, Jesus está numa situação complicada. Porque ele vira e fala, Jesus é judeu. Olha só, Jesus é judeu, não pode esquecer disso. E ele fala, eu vou na sua casa. Me diz qual é o tipo de resposta imediata que as pessoas vão dar diante desse fato. Vai ter uma contestação. Imagina o barulho que foi. É porque não tem som na Bíblia, né? A gente não está acompanhando o caos. Mas você imagina o empurra que foi. Que isso, Jesus? Correto, tá maluco? Mas, cara, ele é dele, Jesus, ele é romano. Ele ontem mesmo me cobrou a mais. Você tá fechando com esse cara aí. Isso aí imagina o xingamento. Você é um vagabundo, Jesus. Você quer? É um caluniador. Irmãos, quero que você desenhe o quadro. É nesse nível. Entendeu? Não é uma coisa tipo assim, não é uma contestação. Jesus, poxa, você vai com ele? Não é assim. É gritaria. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Pedro tá se matando por dentro, cara. Pedro deve estar assim, Jesus, se o senhor fizer isso, se o senhor virar, eu mato ele. Ninguém deve ter ficado feliz, nem os discípulos devem ter falado assim, vamos sim. Talvez Levi. Assim, talvez ele tenha uma chance, que era também deles, né? Mas o restante deve ter falado assim, Jesus está de brincadeira com a gente, meu irmão. Deve ter aquela cutucada, sabe? Eu sou professor, sei como é que é. Você está falando uma coisa, aluno se cutuca? Quando você fala uma coisa, você tem esse cutucado aí. Jesus está doido, cara. Está publicando. Jesus não se preocupa com isso. E fica uma primeira lição para a gente aqui. Jesus quer que a gente alcance aquele que ninguém quer alcançar. Ninguém quer alcançar. Aquele que é perdido mesmo, está em rebeldia contra Deus, rebeldia contra o seu povo, não quer saber de nada. Jesus quer alcançar essa pessoa e ele deseja que você almeje alcançá-lo também. Não existe ninguém suficientemente perdido a quem Jesus não possa alcançar. Jesus pode alcançar, veja, Jesus usa isso como exemplo, publicano, mas na prática, Jesus quer alcançar também o publicano, quer alcançar também o gentio, tanto é que ele nos achou. Ele também tem esse desejo. E a gente precisa regular o nosso sentimento para não deixar a nossa razão ser maior que o juízo de Deus e o interesse de Deus. Porque é impossível a gente pregar o evangelho, é impossível a gente propor um arrependimento diante de Deus
para aquelas pessoas que nós de antemão já odiamos, ou com quem nós já de antemão não queremos nenhum contato. E aí nessa hora a gente tem que perguntar para o nosso Deus, que fale ao nosso coração: Senhor, o que o Senhor pretende com isso? Porque o meu desejo é não, mas o servo é aquele que faz o que o seu Deus quer e não o seu coração direciona a fazer. O coração de todos podia ser: eu acho que com esse cara a gente não deve andar. Jesus viu diferente. E é por isso que a gente não pode ser guiado pelo que a gente sente. Eu falo isso sempre aqui. A gente tem que ser guiado pelo que a gente sabe. Nós temos que perguntar: Senhor, qual que é o teu propósito com essa pessoa? O que o Senhor quer que eu faça diante desse fato? E o teu Deus, que te conhece, que fala contigo no seu íntimo, vai te falar. E aí cabe a nós o quê? Obedecermos o chamado de Deus para alcançar aquele que Ele quer alcançar. E Zaqueu, portanto, retomando, se enquadra justamente nesse lugar daquele que não é bem quisto pelos seus. Mas apesar disso, Jesus dá uma oportunidade de ter tempo em conjunto com ele. Obviamente, esse fato gera toda a burburinho que nós já mencionamos, mas fica essa lição, né? Que Jesus deu a Zaqueu a chance de ele rever a sua prática. Jesus deu a ele uma chance de arrependimento. E assim também nós temos que ser pessoas voluntariosas que procuram pregar o evangelho para gerar arrependimento. Após passar o tempo com Jesus, é assim que eu entendo o texto. Volta lá para o verso 7, por gentileza. O verso 7 diz: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Vamos lá. Eu acho que aqui, e isso faz muito sentido, tem uma elipse nesse texto. O que é elipse? Sabe quando numa cena de um filme está acontecendo um evento aqui, e aí corta a cena, tem outra coisa acontecendo lá na frente já? Você não acompanhou? Ah, vamos no restaurante, vamos. E aí já corta a cena da onde? No restaurante. Não aparece a gente entrando no carro, chegando no restaurante, pedindo uma mesa, sentando na mesa. Não. Vamos no restaurante? Vamos. Cortou a cena, estou no restaurante. Deu para entender? Eu acho que aqui é uma elipse. Por quê? Olha só que coisa curiosa. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Eu acredito que isso aqui é depois desse papo que eles tiveram. Não foi de imediato. Porque para esse homem ter esse arrependimento, foi preciso que ele ouvisse o quê? Jesus falar algo. Não creio que ele desceu e falou: me arrependi. Porque Jesus falou: quero ir na sua casa. Então tem que descer em algum momento aqui. Tanto é que no verso 9 fala assim: hoje veio salvação a esta. Então Jesus já estava na casa. O texto tem uma elipse, então. Jesus saiu, teve um diálogo com esse homem, outras pessoas acompanharam, teve um tempo de qualidade, uma conversa. Jesus falou de alguma coisa sobre arrependimento, deve ter conversado com ele sobre a lei, porque ele é um homem judeu e Jesus também. Dialogaram sobre isso. Esse homem foi alcançado pela graça redentora, porque também tem graça na lei. É bom deixar isso claro. A lei também dá oportunidade. Só que o estatuto de Jesus é maior que a lei. Esse que é o ponto. Jesus é maior do que a lei, porque ele cumpre a lei. Mas a lei também tinha graça para aqueles que perseguiam a justiça de Deus. Então, através da lei, Jesus ofereceu a oportunidade de graça a esse homem. Paçoquinha levanta e fala: Senhor, baixinho, fala: Senhor, eu me arrependo. Como é que ele fala isso? Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E aí, diante disso é que Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa. E exatamente porque a salvação veio através da compreensão da lei, aí sim, aqueles que creem na promessa, aqueles que creem na lei e que a servem entre os judeus, esses sim são filhos de Abraão. Paulo fala isso em Romanos. Não é pelo sangue que se vê os filhos de Abraão, é pelo quê? É pela confiança e a entrega na promessa. Porque é nesse caminho que se entende as coisas. Aí vem: pois aqui também é um filho de Abraão. Abraão é conhecido como o que na Bíblia? Pai da fé. Então quer dizer, esse homem foi reavivado na sua fé. Por isso ele é filho de Abraão. Jesus deu a ele uma chance de reavivar a fé dele, que talvez estivesse morta. Sabe por que estava morta? Porque ele não era cumpridor da lei. Não fazia diferença para ele, talvez, a lei. Não fazia diferença para ele seguir os estatutos e a vontade de Deus. E como é que você pode provar isso? Pelo sinal de arrependimento dele. Qual que é o sinal de arrependimento dele? Ele não fala assim: Jesus, estou arrependido. Ele fala isso?
O que ele fala? Vou dar os meus bens e vou restituir aqueles de quem peguei de modo equivocado. Não é isso que ele fala? Esse é o sinal de arrependimento. Esse é o ato de reconhecimento de que ele falhou. Igor, baseado em que você está falando isso? Na Bíblia. Abre, por gentileza, aí, Números 5. Números 5. Do verso 5 ao verso 7. De que modo a gente consegue ver que houve salvação e houve arrependimento? A gente vê porque ele falou que ia restituir as pessoas. Segundo a lei, a gente já vai ler. Quando alguém pegava impropriamente algo de outra pessoa, e isso fosse alvo de reparação, houvesse um problema para ser reparado, o que tomou de modo impróprio, isso é o que diz a lei, o que tomou de modo impróprio deve devolver integralmente o que tomou, acrescido 20%. Tudo bem? É isso que a lei diz. Vamos ver, para não ficar as minhas palavras, Números 5, versos 5 ao 7. E disse assim, o Senhor disse, a Moisés, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que... Eu quero que você perceba muito bem esse texto, que isso é a base de toda essa pregação. Confessará o pecado que... E parou aí? Não basta, se você se arrepende diante do Senhor, falar assim, Jesus, me perdoa, está tudo certo. Não é o que a Bíblia mostra para a gente. Você precisa reparar as falhas que você tem com as pessoas. É reparando as falhas que você sinaliza a salvação. É uma sinalização. Veja, a reparação não te salva. Ela é a sinalização do arrependimento. Percebeu a diferença? Não é quando eu faço a coisa que eu sou salvo. Agora eu cumpri o protocolo e estou salvo. Não. Eu demonstro arrependimento verdadeiro quando faço que o outro se sinta reparado pela falha que com ele tive. Olha o que diz. Confessará o pecado que cometeu. Fará restituição total. Acrescentará 1/5 para você que é de humanas igual a mim. 20%, tá? 1/5. 20% a esse valor. E entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Levítico 6 fala uma coisa parecida. Levítico 6, do primeiro verso ao verso 5. Diz assim, e disse o Senhor a Moisés, se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como um penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, veja, pega aqui o termo extorsão, porque os publicanos também aproveitavam para cobrar além do devido. Não só aquilo que deveria ser recebido pelo governo, mas também aquilo que lhe interessava. Eles extorquiam as pessoas. Então, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, achei. Mas tomei e falei que não encontrei. Achado não é roubado. Vá lá, guardei. Se eu omitir, ou se eu jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará a restituição plena, acrescentará isso que 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Então você percebe que o arrependimento passa por o quê? Pela restituição e pela correção e pelo um ato de transformação e pela sinalização de um arrependimento que as pessoas possam ver. É por isso que não faz sentido essa linguagem do tipo, só Deus pode me julgar e não sei o quê, e eu já pedi perdão a Deus, está resolvido, já pedi perdão a Deus. É eu com Deus, é verdade. É você com Deus no ato do perdão, só Deus pode perdoar. Mas o nosso Deus exige que haja restituição para com aqueles que foram injustiçados por você. E talvez você tenha vindo para a igreja, reconheceu Jesus como um único e suficiente Salvador, mas nunca pediu perdão pelas coisas que cometeu contra aquelas pessoas que lá atrás você conviveu. E é preciso resolver isso, porque isso, inclusive, é um mau testemunho. Porque a pessoa vira e fala, fez o que fez e agora é crente, agora está na igreja,
agora faz isso, agora faz aquilo, e acha que resolveu. Amados, resolveu do ponto de vista com Deus, porque Deus é misericordioso e Ele multiplica a sua graça sobre nós. Mas nós não estamos buscando virtude apenas para nós, mas para demonstrar o reino, inclusive àqueles a quem ofendemos. Eles precisam ver materialmente, relacionalmente, que aquilo que falamos, que é arrependimento para nós, é verdadeiro. E como nós podemos fazer isso? Restituindo e resolvendo as coisas que estão mal resolvidas. Tem muita gente com aresta para parar. Tem muito problema, muita coisa aberta que tem que ser resolvida. Mas eu já estou há 5 anos na igreja. Tudo bem, está em tempo de você resolver. Mas eu estou há 10 anos na igreja, mas a pessoa nem lembra. Isso é você que está dizendo. Você está falando que a pessoa não lembra. Ela é que sabe. Mas talvez ela não tenha se ofendido. Você perguntou? Ou você está presumindo para satisfazer a si próprio e não ter o constrangimento de se resolver e pedir perdão? Porque pedir perdão é ruim. Então eu quero dizer com isso. É excelente espiritualmente. É libertador. Mas é reconhecer que está errado. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de falar que está errado. Tanto é que às vezes as pessoas erram e elas não sabem nem pedir perdão. Você quer um exemplo de gente que não sabe pedir perdão? Me desculpa se você se ofendeu. Isso não é pedir perdão. Foi mal aí se você sentiu assim. Pedir perdão é falar assim, eu não entendo por completo a sua dor, mas eu sei que você está sentindo dor e isso me é importante o suficiente para te pedir perdão. Me perdoa, eu errei. Isso é pedir perdão, não é falar assim, já que você diz, né? Já que você está com essa dor aí, tá bom. Você quer que eu peça? Então tá bom, desculpa. Isso não é pedir perdão. Pedir perdão é ser compassivo com a dor do outro, a ponto de reconhecer que ela é mais importante que a sua razão. É difícil, mas é isso que a palavra fala pra gente. Qual que é a restituição? Nem sempre é financeira, gente. Às vezes a restituição é sentar na mesa, olhar no olho e falar, o que você tem contra mim diante daquilo que eu te fiz de mal? Pode falar tudo que eu te fiz de mal, que hoje eu quero me reparar com você. O que foi que eu te falei que te feriu? O que foi que eu fiz como pai, como filho, como amigo, como cônjuge, às vezes como ex-cônjuge, que te feriu e que eu preciso resolver com você? Às vezes isso resolve a vida sua e da pessoa. Você pode ter certeza disso. E é a sinalização que a pessoa precisa muitas vezes para saber que o seu arrependimento é verdadeiro e mais, que o testemunho que você dá do Deus que você serve também é verdadeiro, porque ele vem com atos de justiça. A transformação verdadeira, ela vem sempre acompanhada com atos de justiça. Não com eloquência, não com retórica, ela vem com atos de justiça, atos palpáveis, coisas materiais que as pessoas podem ver. Agora, sabe o que é curioso? O que o texto fala para a gente que ele fez? A gente leu aqui que em Números em Levítico, quantos por cento deveria ser dado? 20%. Mas não é isso que o texto fala para a gente que ele fez. O texto fala que ele deu metade do que ele tem aos pobres, e isso não é restituição, ele está fazendo uma espécie de ato caritativo. Ok? Mas a quem? Ele até fala, né? Sim, isso é muito engraçado. Olha a fala de Zaqueu. Zaqueu é muito a gente, cara. É muito nós. Olha o que ele fala. Eis que dou aos pobres metade, e se em alguma coisa defraudei alguém? Claro que ele defraudou. Ele sabe que defraudou. Não, senhor, mas se eu falei com alguém, meio que sem graça, imagina ele sem graça com Jesus. É claro que ele defraudou. Não, mas se eu defraudei, eu vou resolver. Eu vou dar o que eu tomei mais 20%? Não. O que ele falou que ele vai fazer? 4 vezes. De onde ele tirou isso? Abre comigo o Êxodo 22. De onde ele tirou esse número? Não tem nada a ver com o que a gente viu. Êxodo 22, verso 1. Diz para nós assim, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Sabe o que ele fez? Ele tomou para si uma pena maior. Foi isso que ele fez. Ele falou, o justo seria eu dar 20%, mas eu vou dar 4 vezes mais, porque eu creio que eu roubei dessas pessoas alguma coisa. Eu tomei delas, não foi só um ato de extorsão, eu roubei. Talvez, vamos botar para nós aqui,
nós sejamos Zaqueu no sentido que nós roubamos o sonho de alguém. Às vezes com uma palavra que a gente fez errado para alguém, a gente roubou alguma coisa dessa pessoa. A gente tomou algo dela e a gente precisa restituir. Às vezes a restituição não é só pedir perdão, é falar, inclusive, eu vou te ajudar a prosseguir daqui, materialmente. Às vezes é isso. Onde isso vai se aplicar à sua vida? Eu não sei, eu não vivo na sua pele. Eu estou dando a palavra que eu recebi. Você que tem que avaliar isso. Onde é que isso vai se encaixar na sua vida? Mas alguma coisa de Zaqueu tem que ficar para nós. Que vem um ato de justiça, uma restituição. Olha, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes. Eu roubei dessas pessoas. É mais do que só uma extorsão. Eu vou dar muito mais. E aí Jesus fala, a fé dele é genuína. Ele se arrependeu de verdade. Agora ele é filho de Abraão. O que fica de lição para nós, a partir do que nós vimos aqui? Que Zaqueu não reduz a sua ação a pedir perdão a Jesus. Ele não reduz a isso. Tem muito cristão achando que a vida está resolvida ou que está tudo certo, porque um dia ele veio num culto, e ele chegou aqui, ele levantou a mão, ele veio à frente e falou, eu reconheço a Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. E ele passou a frequentar a igreja aos domingos e ele acha que está tudo certo. Amados, é fato que a salvação é pela graça de Jesus. Se assim não fosse, ninguém num leito de morte poderia alcançar a salvação. É fato que você é salvo assim. Mas não é isso que Jesus espera de você. Está entendendo? Não é essa a expectativa de Jesus. Que agora você seja um religioso, porque você vem toda semana à igreja e está tudo certo. O que Jesus espera é que você pegue essa transformação que ele fez e você pratique. Que você pegue esse ato que veio aqui e fala assim, agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou co-herdeiro em Cristo. Agora eu vou fazer o que Jesus espera que eu faça. Agora eu vou procurar aqueles a quem eu ofendi. Eu vou restituir a eles na medida que eles merecem a restituição, dadas as minhas falhas. Eu vou resolver com as pessoas. Às vezes não foi só você que falhou, a outra pessoa falhou também. Tudo bem. Então sentem à mesa e peçam perdão. Resolva. Tem muita gente que não consegue se resolver com amigos antigos, com família, com uma série de coisas, porque não dá espaço para isso. Às vezes não é sobre voltar a conviver. Às vezes não é sobre isso. Às vezes é sobre liberar perdão. Porque tem muita gente que guarda mágoa, inclusive, e gente que até já se foi. Eu acho que foi o Aragão que contou essa história. Se não foi, foi alguém que contou, que eu vou mencionar aqui, aí você me confirma. Que um cara tinha brigado com o outro, estava morto já. Você contou essa história? Estava morto, e o cara que era inimigo do outro, não satisfeito, foi no enterro. Foi você que falou isso? E deu tiro em cima do cara morto já. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque a morte do cara não resolveu o drama dele. Tá entendendo? Porque, de alguma maneira, aquele cara ainda vivia nele. Ele morreu, mas tá aqui. Eu tenho que matar o morto. Coisa de louco, né? É a mente humana. A nossa mente é isso aí. Por isso que a gente tem que dar a Jesus total acesso. Falar, Jesus, controla a minha mente, me mostra onde eu tenho que resolver as questões que estão pendentes. Com quem que eu tenho que resolver esse rebuliço da minha cabeça aqui? Zaqueu, ele não só pede perdão a Jesus, ele se propõe a agir de modo a buscar reparação com as partes ofendidas. Jesus quer resolver, Zaqueu quer resolver com aqueles a quem ele ofendeu. E é diante dessa afirmação que Jesus afirma que houve ali salvação. O produto desse diálogo, portanto, nos deixa uma indicação importante. A nossa salvação, ela só pode ser percebida pelo mundo mediante os nossos atos de justiça. Esses atos é que sinalizam publicamente que houve uma transformação verdadeira. Para terminarmos, em 1ª Epístola de João, capítulo 2, dos versos 3 ao 6, diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A nossa salvação é obra exclusiva de Jesus. Nada do que você faça te garante a salvação. Mas a salvação em Jesus, ela sempre vem com um pacote maior.
junto a ela, vem em nós um poder transformador que nos permite andar produzindo atos de justiça, reparando aquele mal que nós fizemos e produzindo bem no seu lugar para alcançar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus possa te abençoar essa noite, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.